Estados Unidos, foi pra lá recentemente? Recentemente não, eu acho que eu não entro mais, né? Tantas críticas que eu faço. Não entra mais? Que agora eles pesquisam, né, a rede social. O Trump social. mandou um e-mail pra você de repente? Mas você viu que agora eles pesquisam, né, a rede social quando você pede visto. Então, como eu sou um grande crítico hoje dos Estados Unidos, não. Mas eu já fui muito pros Estados Unidos, né? É. Mas assim, sinceramente, eu nunca gostei muito de ir pros Estados Unidos. Sempre preferi ir para outros países, sabe? Eu sempre me senti maltratado quando eu fui pros Estados Unidos. Assim... Desde... Mas por quê? Porque você era brasileiro? É porque você não é americano. Se você não é americano, eles te tratam diferente. Já na chegada, assim, né? Passando ali no serviço de imigração, na alfândega. A única vez que me trataram bem foi quando eu fui na crise subprime. Na crise subprime... A crise de 2008, subprime, na crise de 2008. Eu fui com minha esposa, foi a única vez que me trataram bem. Quando eu cheguei, entreguei meu passaporte... E aí você tem que falar o que você foi fazer, foi passear e falar com o que você trabalha, né? Aí eu falei que eu era do mercado financeiro, né? E aí tava naquela confusão do subprime, não tinha ainda dado aquela quebra do Lehman Brothers. O Lehman Brothers quebrou quando eu tava lá, cara. Foi um desespero assim. Aí quando eu entrei, o policial da imigração, ele me olhou, se perguntou, aí quando eu falei que era do mercado financeiro, aí, cara, e ele... começou a perguntar, ele falou que ele investia em ações, ele começou a bater um maior papo, sabe? Pô, o que você acha que vai acontecer e tal? Eu tenho uns investimentos em ações, você acha que melhor fazer isso, melhor fazer aquilo? Eu comecei a conversar com ele e tal, aí me tratou super bem, aí pegou uma... Tá, a única vez me trataram bem, cara. Todas as vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu fui maltratado na entrada, na imigração. Então, assim, é um país que eu nunca, sinceramente, assim, nunca... Completamente diferente do Japão, cara. Eu morei 2 anos lá, em 91, 92 eu morei lá. E depois eu voltei em 2015 com a minha família, né? Eu tenho 5 filhos. Eu voltei com minha esposa e os 5 filhos para passear. E meus filhos e minha esposa ficou impressionada, assim. É uma coisa completamente diferente. Até porque foi um choque, né? Porque a gente fez uma conexão em Nova York. E, como sempre, a gente, nessa conexão, eles tratam você igual um lixo, assim. Pelo menos toda vez que eu fui. É uma coisa terrível, cara. Cara, na conexão, eles tipo, deixava no corredor, e eles só falam gritando com você, como se você fosse... Então, assim, eu já estava acostumado, né? Meus filhos, minha esposa ficou assustada com o tratamento. Cara, mas você chega no Japão, é o inverso. O tanto que o povo japonês é educado, assim, te trata muito bem, sabe? Uhum. Então, assim, Estados Unidos nunca foi um país que eu apreciei. Mas quando você tava lá, digamos, você ia fazer uma viagem, por exemplo, a trabalho. Quando você tava lá, você também sentia esse certo nível de repulsa? Sentia. É? Sempre sentia, assim. Quando eu ia... A maioria das vezes que eu fui pra Flórida, né? Então, lá eu convivia muito... Você já foi, você vai nas lojas lá, a maioria é brasileiro, né? Que trabalha lá. Sim. Então, não sentia muito. Mas sentia muito na entrada, com o serviço de imigração. Um ou outro restaurante você vai, você vê que eles te tratam de outra forma. Quando era aqueles estudantes universitários, tem muito... Nos Estados Unidos, muitos garçons, tá? É tudo bico, né? Os caras... Até que nem tanto, mas quando você vai em lojas, em serviços, que é o próprio americano mesmo que está te atendendo, o atendimento é completamente diferente, assim. Mas eu fui uma vez, eu fui vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, né? Mesmo assim, quando eu fui mesmo assim, quando eu fui na Flórida lá, fui num campo de golfe lá, o tratamento não foi como a gente tá acostumado aqui, né? As pessoas simpáticas, tal, eles meio que são meio secos, assim, não te dá muita... Então, nunca foi um país que eu me senti bem, assim. Me senti bem recebido, sabe? Diferente de outros países, assim. Já fui pra Suíça, pela Xerox do Brasil, fui uma vez na Suíça, já fui pra Alemanha. Por mais que a gente ache que o povo alemão é meio... Que o alemão fala com você, parece que ele tá brigando, né? E mesmo eles assim, encaram assim, né? Mesmo assim, mesmo na Alemanha, assim, eu me senti bem. Assim, no Japão, nem se fala, então... nos Estados Unidos sempre foi um país que eu nunca apreciei, assim. E não, por isso que eu nunca fiz tanta questão de ir. Sempre fui quando era necessário, né? Mas o que você acha, por exemplo, de... Tem produtor de conteúdo, tem certos vídeos que a gente vê de pessoas falando que, porque os Estados Unidos você chega aqui, você trabalha, você prospera, você consegue... Você compra tudo barato, carro, você compra carro novo, sem precisar ser rico, tal coisa que
Tem gente que fala assim, não, que é melhor ao invés de você estudar, fazer 5 anos de faculdade no Brasil, vem ser Uber aqui na América, né? Vem ser... Enfim, alguns falam, inclusive, se você tem alguma especialidade, alguma coisa, vem trabalhar aqui nos Estados Unidos, que aqui o pedreiro, ele ganha mais do que um engenheiro aí, enfim, fazem essas comparações, etc. Isso eu senti no Japão, né? Qual que é a lógica? A lógica, igual você falar, tinha uma pessoa até que fez a crítica do Bolsa Família e falou, não tô conseguindo contratar empregada doméstica por causa do Bolsa Família. Então, veja bem como que é a visão. Países como o Brasil, ainda existe essa função da empregada doméstica, né? Eu morei no Japão, lá não existe empregada doméstica. Porque o nível salarial é alto. Então, se você quiser ter uma doméstica, você praticamente vai ter que pagar a mesma coisa que você ganha. Então, você não tem. Nos Estados Unidos, você tem doméstica por causa da imigração, por causa dos imigrantes, né? Então, geralmente os imigrantes latinos, nas residências lá nos Estados Unidos que tem empregada doméstica, você vê que não é americano que é empregada doméstica, né? São os imigrantes. E esses serviços que eles julgam ser desqualificados, uma mão de obra mais desqualificada, geralmente quem faz são os imigrantes, né? Você não vê muito americano fazendo esse tipo de coisa. Então você falou, vai dirigir Uber, vai ser pedreiro, vai ser marceneiro, você tem lá os imigrantes fazendo isso porque você ganha mais ou menos muito mais do que você ganharia aqui. É a mesma coisa quando eu fui pro Japão, né? Eu fui pro Japão ser operário, naquela época dos DKCs. Ganhava em torno de $3 mil, né? Ganhava muito mais do que ganhava um engenheiro aqui no Brasil. Eu ganhava lá sendo um operário, trabalhando num torno mecânico. Mas por que eu ganhava isso? Porque nenhum japonês estava disposto a fazer ou não tinha mão de obra disponível para isso. Tinha que ir alguém de outro país fazer lá, né? Então, quando você está comparando economias com níveis de produtividade econômica diferente, você não pode, digamos assim, estreitar muito essa sua visão. Não quer dizer que eu estava no Japão, ganhava 3 mil, ganhava mais que um engenheiro aqui, que eu estou melhor. Não, eu não achava que eu estava melhor. Tanto que era passageiro. Falei, eu vou trabalhar 2 anos aqui e vou voltar, né? Eu ganho mais que um engenheiro no Brasil. Para mim não queria dizer nada isso, né? Mesma coisa essas pessoas que vão para os Estados Unidos falam, você dirige Uber aqui, você ganha muito mais se você dirige no Brasil. Mas é óbvio, o nível de produtividade lá é mais alto e eles elevam esse nível de rendimento dessa mão de obra julga desqualificada, né? Então, eu não acho que é uma comparação correta. Por isso que esses tipos de serviços nesses países de uma economia mais desenvolvida, os próprios cidadãos desses países não fazem, né? Quem faz são os imigrantes. E eu vejo isso muito por esse exemplo que eu estou te dando. Eu fui para o Japão, trabalhava de operário, ganhava teoricamente bem quando eu me comparava aqui no Brasil, mas não era uma coisa que me engrandecia. Pô, eu ganho mais do que um engenheiro no Brasil. Para mim não queria dizer nada, né? Até porque para eles lá era normal pagar $3 mil para um cara que opera um torno mecânico. Né? Se ver hoje é 16, 17 mil reais aqui. Não tem um operador de torno mecânico no Brasil que ganha 17 mil reais. Não tem. Antes da gente falar sobre, enfim, crise dos Estados Unidos, essas coisas, só uma outra coisa ainda sobre essa questão do trabalho. Analisando o Brasil, a gente vê uma pirâmide, né? Então, você vê uma concentração de renda muito grande aqui em cima, que a gente que faz 500 milhões, né, ou mais anual. E aí você vai descendo, aí tem aquela faixa que a gente falou dos 500 mil, abaixo dos 100 mil, e aí continua bem pequenininho. Aí vem a base da pirâmide ali, até chegar abaixo de 10 mil, abaixo de 5 mil, abaixo de 3.500 e etc. E vai alargando cada vez mais. Então é uma super, né, pirâmide nesse sentido. E já quando a gente olha a sociedade americana, é meio que um losango. Tem os ultra ricos aqui, né? Então é gente que faz aí também acima do que a gente falou lá, que são os 6 dígitos. 6 dígitos vezes 6, que daria aí $600 mil ao ano. Quem faz acima disso tem a galera da concentração de renda dos bilionários, etc. E aí, mas você tem uma classe média mais distribuída, meio que um losango, né? O negócio vai fazendo assim, de modo que depois também os pobres estejam também aqui nessa base da pirâmide. Tipo, é diferente a composição. O que aconteceu porque você disse que a produtividade, eles conseguem fazer com que o salário médio das outras profissões também, são profissões não tão qualificadas, seja maior. Então, lá ninguém tem empregada, lá o pedreiro ganha muito mais, lá as pessoas que fazem trabalhos assim os chamados blue collars, né?
São esses trabalhos manuais, etc. Tem uma remuneração muito mais acima da média mundial. O que aconteceu de diferente lá, nesse processo? É porque, na realidade, quando você aumenta bastante a produtividade da economia, essa riqueza Por da produtividade produtividade... da economia, você está falando rentabilidade e juntamente com a produção ou não? Só para saber. É porque, vamos pegar uma economia desenvolvida, comparar os Estados Unidos com o Brasil, né? A produtividade da economia americana é muito maior do que a produtividade da economia brasileira, principalmente porque eles têm mais indústria e muito mais tecnologia, né? Então, quando você tem muito mais produtividade, você consegue agregar muito mais valor econômico no que você produz. Por exemplo, o Brasil é um país exportador de commodity, né? Certo. Quem define o preço da commodity não somos nós, é o mercado mundial. Então, o que a gente chama, nós somos tomadores de preço, né? Você tem que vender a sua soja pelo preço que está. Não é você que define o preço da sua soja, né? Aí, pegando o exemplo dos Estados Unidos, a Apple produz o iPhone. Quem define o preço do iPhone é a Apple. Não é o mercado mundial que define, né? Então, ele consegue agregar muito mais valor no que ele produz e logo ele consegue ter um retorno muito maior. Então, quanto maior a produtividade da sua economia em termos de tecnologia, de valor agregado, você consegue agregar muito mais valor e retorno ao seu produto. Quando você faz isso, a sua economia é muito mais produtiva, e é o que a gente chama, voltando a citar o Celso Furtado, você faz parte do capitalismo central, né? Nós somos o capitalismo periférico. Então, no capitalismo central, com essa produtividade muito maior, os salários abaixo disso aí tendem a ser puxados por isso. Então, um garçom nos Estados Unidos ganha muito mais do que um garçom aqui, porque tem muito mais produtividade lá que requer uma remuneração melhor para as outras funções mais desqualificadas. Então, ninguém tá disposto a ser empregado doméstico. Se você quiser ter um empregado doméstico lá, você vai ter que pagar $3 mil, né? Você não paga $3 mil mas empregado doméstico aqui. Então, você tende a puxar a produtividade e a remuneração da mão de obra desqualificada mais para cima.